Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus, estamos aqui nesta manhã para estar gravando mais um vídeo para os irmãos. Quero louvar a Deus pela sua vida, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para louvarmos a Deus e dizer que Ele é bom e a sua misericórdia para sempre. E aqui eu quero estar meditando na palavra de Deus em Números capítulo 22, a partir do versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Isto aqui foi uma palavra de Balaque para Balaão. Balaque pensou que ele, através de Balaão, que era um certo tipo de profeta da época, ele achou que poderia atrapalhar os projetos de Deus, os planos de Deus na vida do povo de Israel. Um povo vitorioso, um povo a qual Deus havia chamado, um povo a qual Deus havia lançado promessas grandiosas na vida daquele povo de Israel. E Balaque, com medo que aquele povo o atacasse, ele achou por bem usar um certo tipo de profeta, Balaão, para amaldiçoar aquele povo em nome de Deus. Mas o que Balaque não sabia é que quando Deus ele escolhe alguém, quando Deus ele abençoa alguém, Deus não volta atrás com a sua palavra. Quando Deus lança uma palavra de promessa sobre a vida de alguém, ele sabe o que está fazendo. Então, ele não entendeu isso. E ele usou aquele profeta, certo tipo de profeta, chamado Balaão, naquela época, um profeta corrompido, para que pudesse amaldiçoar, comprou para que pudesse amaldiçoar. E mesmo Balaão, sabendo disso, sabendo que Deus não podia revogar sua palavra, ele ainda foi até aquele local. E chegando lá, nós bem sabemos que ele tentou de várias formas, de vários sacrifícios para tentar amaldiçoar aquele povo, mas não conseguiu porque Deus já havia abençoado e Deus falou várias vezes. E quanto mais ele tentava amaldiçoar, é que Deus abençoava aquele povo. Quanto mais ele lutava, ele sacrificava, fazia sacrifícios mais fortes, para tentar amaldiçoar aquele povo, as promessas de Deus eram maior ainda para aquele povo. Promessas de vitórias, de conquistas para aquele povo. Então nós entendemos com esta palavra de hoje aqui, que não adianta as pessoas lutarem contra a sua vida. Não adianta as pessoas terem inveja de você, não adianta as pessoas fazerem o que quiserem contra a sua vida, porque nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. Nenhuma ferramenta preparada contra você vai atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Porque o que Deus promete, quando Deus te chama, quando Deus escolhe alguém, Ele sabe o que está fazendo e não adianta, por mais que as pessoas lutem, por mais que as pessoas tentem fazer com que os planos de Deus sejam frustrados, não tem possibilidade. Porque Deus, quando Ele chama, Ele já está vendo o futuro, Ele já sabe de todas as coisas. Então, quando Deus ele escolheu aquele povo de Israel, Ele já sabia de tudo. Foi Ele que planejou aquela caminhada daquele povo. E Balaque agora tentando atrapalhar, tentando de alguma forma, e ele sabia muito bem que o meio que poderia atrapalhar, somente se fosse Deus atrapalhar. Só Deus. E ele tentou usar isso, mas nós vemos que Deus, quando ele já havia planejado o sucesso daquele povo de Israel, ninguém mais, mesmo um certo tipo de profeta, tentando profetizar, Deus já disse, não tente, porque ninguém pode amaldiçoar o que eu já abençoei. Ninguém pode amaldiçoar o que eu já abençoei. Então, a única forma que pode atrapalhar os projetos de Deus e os planos de Deus na vida de alguém que Deus escolheu, que Deus abençoou, a única forma é quando esse alguém desobedece às ordens de Deus. É quando esse alguém, ele mesmo é quem desobedece às ordens de Deus. Aí sim, a maldição ela entra. Aí o inimigo ele consegue atrapalhar, consegue agir. Não por meio de feiticeiro, não tem nem magia, nada disso. Nenhuma obra, nenhuma ferramenta preparada contra ti, nem inveja, nem orgulho, sei lá o que mais, não vai prosperar contra a sua vida. A única forma que faz com que o inimigo consiga ter êxito contra a sua vida, consiga atrapalhar os planos que Deus tinha, só mesmo através de você. Quando nós
damos lugar, quando nós desobedecemos as ordens de Deus, como o povo de Israel eles fizeram depois. Então, quando Balaão ele percebeu que não conseguia atrapalhar aquele povo por meio de profecias, de profeta, profetizando contra aquele povo, quando ele percebeu que ele não conseguia atrapalhar os planos de Deus ali, através de sacrifícios, ele percebeu que Deus não iria revogar o que ele falou. Ele usou outra estratégia. Qual foi a estratégia? Vamos fazer com que os filhos de Israel pequem. Vamos fazer com que o povo de Israel, eles acabam pecando, porque assim, eles pecando, aí sim a maldição entra. E foi isso que Balaão orientou a Balaque para fazer. Foi isso que Balaão orientou a Balaque. E Balaque obedeceu às ordens de Balaão, que ele percebeu que por meio de Deus não poderia atrapalhar o que Deus já havia falado, não poderia amaldiçoar o que Deus já tinha abençoado. Então ele disse, o único meio de amaldiçoar o que Deus abençoou é somente se esse alguém, ele por si só, sair dos projetos e dos planos de Deus. E foi isso que aconteceu com Israel, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14. Diz que Balaque, ele ali instruiu, Balaão instruiu a Balaque. Para quê? Para que ele pudesse fazer com que os filhos de Israel se misturassem com aquele povo. Se misturassem com aquele povo e através disso, ali agora o pecado entraria ali. E eles passariam a adorar os deuses daquele povo. E por causa disso, realmente o povo de Israel acabou caindo neste pecado. E aí sim, a maldição veio sobre aquele povo. Não por meio de alguém contra. Pode ter várias pessoas contra você. Pode ter todo mundo contra você. Pode haver o mundo cair tudo contra ti. Falando mal de ti. Fazendo o que quiser contra ti. Mas se você está em obediência a Deus, aos projetos, aos planos de Deus, nada, ninguém vai atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Então, a única forma que pode atrapalhar os planos de Deus é quando nós desobedecemos as ordens de Deus, quando nós saímos do plano de Deus. Só assim o inimigo poderá intervir naquilo a qual Deus tem feito na sua vida e prometido na sua vida. Então, por isso eu venho, por meio desta palavra, esta manhã, dizer para vocês, vamos ficar firmes, vamos obedecer a palavra de Deus, que sendo assim, pode vir macumbaria, feitiçaria, magia negra, pode vir o que quiser. Encantamento, nada disso prosperará contra a sua vida. Inveja, nada disso, nada. Fala mal, nada disso. Palavra contrária, nada disso. A única forma que nós podemos fazer com que a maldição venha sobre nossas vidas é quando nós desobedecemos a palavra de Deus, as ordens de Deus e não damos ouvido ao que Deus diz ao nosso respeito. Amém? Fique com esta palavra, ouça o que Deus diz para você. E não dê ouvido o que as pessoas dizem, nem o que o diabo está falando, mas ouça o que Deus falou. Porque o que Deus falou está falado e não pode revogar. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.